Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP. É com muita satisfação que estamos recebendo em nossos estúdios o governador do Rotary, Distrito 4420, Dr. Antônio Pirola, e sua esposa Maria Angélica. Seja muito bem-vindo, Pirola. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Angélica. Obrigada. O governador do Rotary, o Luiz Antônio Pirola, ele é engenheiro industrial, pós-graduado em engenharia de segurança, e entrou no Rotary em 2014? 2014. Foi presidente do Rotary de São Tomé Norte, é isso? Conta um pouco da sua história, governador. Vou contar. Na verdade, eu tenho que contar também que a minha formação de engenharia foi aqui em Santos. Em Santos? Aqui do lado. Eu acabei me formando em engenharia industrial mecânica aqui em Santos, depois fiz engenharia de segurança pós-graduação em São Bernardo e depois fiz automobilística. Mas em 2014... 2013, na verdade, minha filha queria fazer intercâmbio. O intercâmbio. Foi através do intercâmbio que ela conheceu o Rotary. Nós já vimos visto sempre aquelas engrenagens que tem nas cidades, nas entradas, mas não tinha muita ideia do que era isso, né? Uhum. A minha filha descobriu que tinha um intercâmbio, queria fazer o intercâmbio, me ligou para poder fazer esse conhecimento. Foi quando aí nós conhecemos o Rotary, através lá de Santo André. Nós estávamos morando em Santo André desde 2010 e fomos convidados a visitar esse clube Santo André Norte, e não demorou 3 reuniões para já estar incorporado ao clube. Gostou da ideia do Rotary? Não, muito boa. Na verdade é assim, eu já tinha essa formação materna, né, de se doar ou fazer ou exercitar o amor ao próximo, que é Perfeito. O que nós fazemos. Dar de si antes de pensar em si. Então esse é o maior, para mim, é o maior legado que a gente tem do ponto de vista de amor ao próximo, é isso, dar de si sem pensar em si. Aí nós, eu e a Angélica, acabamos conhecendo o clube, vendo os projetos que o clube tinha, e nesse meio tempo aí a minha filha também já se incorporou no Interact do aeroporto, e com isso a gente preparou para que ela fizesse o intercâmbio dela, que foi em 2016. E aí entramos no clube em 2014, já em 2018 a gente já virou presidente do clube, fundamos 2 satélites em 2018 e 2019. O clube teve um crescimento expressivo nesse ano, né? A gente saiu de um clube que tinha 31 associados para um clube de 70 e continuou Foi um crescimento mais que o dobro, governador. Foi bem empolgante esse crescimento, emocionante. E o clube continuou crescendo, né? Hoje está com 4 satélites, né, o Santo André Norte, com 85 pessoas associados e produzindo os efeitos que precisa. Já em 2019, eu me tornei governador assistente, um ano depois da presidência, né? E na sequência, 22, fui indicado a ser o governador do distrito. A Maria Angélica, ela também é do Clube Santo André, é isso? E também foi presidente do Rotary? Isso. Lá em 2018, quando ele foi presidente, a gente fundou um satélite, né, que é o satélite do Criança Cidadã, que é de um dos projetos do Santo André Norte. E aí foi o primeiro satélite que foi fundado, eu entrei como presidente. Depois, por questões de trabalho, eu precisei sair. E agora, nesse ano, a gente fundou um novo satélite, que é o satélite Luz, que é um satélite com 12 mulheres. Ele começou agora, ele está no seu começo e está... Ligando as turbinas. Está ligando as turbinas, mas já está a todo vapor, está voando, exatamente. A Maria Angélica é esposa do governador e é presidente das Casas da Amizade, é isso? Isso, sou coordenadora das Casas da Amizade, das ASFAR, que as Casas da Amizade, as ASFAR, já existem há muitos anos, né? Certo. Aqui na Cubatão, tem um Rotary Clube do Cubatão que tem a Casa da Amizade também. Que tem. Exato. Porque no passado as mulheres não eram admitidas em Rotary. Isso. E aí as famílias, as mulheres, elas entravam nas Casas da Amizade, nas ASFAR, e fazem belos projetos, né? Com certeza. Sempre ajudaram ali os rotarianos. E agora, hoje em dia, a gente tem, como as mulheres, elas estão em Rotary, exato. As casas da amizade, as ASFAR, elas estão diminuindo.
E esse ano a gente tem feito um trabalho que é justamente para poder levantar de novo o trabalho delas, dar novamente essa visibilidade que elas precisam, Perfeito. porque elas continuam ainda com um trabalho muito bonito e precisa dessa visibilidade. E dá a importância do trabalho. É um que braço elas muito importante do Rotary É, do Lojão, exato, Casa da Amizade. exato. Governador, conta um pouco pra gente o que é ser governador e como é para chegar a ser governador do Rotary. Bem, eu contei um pouco da minha história, da chegada. Na verdade, para você chegar a governador, você tem que passar pela presidência de algum clube. Na sequência, tem que passar por uma experiência de 1 ano de governador assistente de uma área. Assistente para compreender o processo. E você coordena alguns clubes daquela área. E aí você está habilitado a se candidatar a ser governador. Mas isso se você tiver com essa inspiração. E as pessoas te indicam, e obviamente se você aceitar... Há uma candidatura a governador ou não? É uma candidatura. Você se candidata a É uma governador. candidatura. Na verdade, o processo começa com a indicação do clube que você é associado, ele te indica. E, obviamente, com a sua concordância, né? Com certeza. É uma candidatura. E o processo é um processo, agora mesmo, dia 9, hoje é dia 11, segunda-feira encerrou o prazo de candidatura dos governadores de 28 e 29. Então, obviamente, tem uma comissão que analisa esses nomes que foram indicados e eles passam por uma entrevista. Isso num dia, provavelmente deve acontecer isso em dezembro. Essa entrevista é por uma comissão de ex-governadores que avaliam, enfim, tentam buscar, dentre aqueles candidatos, aquele que talvez tenha o melhor perfil Que atenda com os princípios que se precisa aí do ponto de vista de trabalho, de desenvolvimento e de disponibilidade. Também né? importante. Porque, obviamente, é uma missão que influencia muito no dia a dia, né, das pessoas. É porque o governador do Rotary, o presidente do Rotary não são remunerados. Não tem remuneração. Na verdade, é uma missão. É uma missão. Eu sempre digo que a gente... eu comentei isso há pouco tempo. A gente, dentro do nosso convívio na sociedade, a gente estudou, fez todo um trabalho de desenvolvimento e, no final das contas, evoluiu do ponto de vista da sociedade, financeiro, e a gente precisa devolver isso para a comunidade. Isso é uma visão muito importante, governador. De alguma maneira, gente. E o rotariano é assim. O rotariano tem esse perfil de devolver algo que ele recebeu, né? E é propósito, né? Propósito é tudo nesse processo. E só para complementar essa coisa do distrito, né? Vamos falar um pouco talvez da dimensão do que vem a ser o nosso distrito. Positivo, governador. Daqui a pouco a gente volta. Tá. Vamos chamar um intervalo? Daqui a pouco voltamos com o governador do Rotary do Cubatão e sua esposa Maria Angélica.
E voltamos com o casal governador do Rotary Distrito 4420, Luiz Antônio Pirola e Maria Angélica. Governador, você está falando do distrito, no estado de São Paulo tem mais distritos além do 4420. Quantos são e qual a abrangência do distrito 4420? Então, Derval, para a gente entender um pouco o que vem a ser o distrito, a gente tem que... O mundo, né, o planeta, ele é dividido em regiões. Perfeito. Ele é dividido em regiões no caso do Rotary. O Rotary é a maior organização não governamental do planeta. Tem 1.400.000 rotarianos. Parabéns. Ela tem presença em 219 países e somos 535 governadores espalhados pelo mundo. No Brasil, a gente tem 31 distritos. No Brasil? E eles são separados por número de rotarianos, normalmente. É o número mínimo e o número máximo. Quando você passa de um número máximo, ele faz um redistritamento, divide em 2, ou quando ele está num número pequeno, ele se agrega, os distritos se juntam. Então, é muito mais para você dar uma abrangência da visão da gestão da governadoria para cuidar dos clubes e dos rotarianos. Porque o que a gente faz, o governador, ele está numa função que é inspirar os clubes e os rotarianos na missão que eles têm, que nós temos. Manter o incentivo, manter aquela chama acesa. Manter a chama acesa e inspirar, fazer com que as pessoas se encantam com aquele ano e possam produzir o melhor resultado que eles possam, com as condições que eles têm. Então, no estado de São Paulo, a gente tem dividido, e não tem a ver muito com a unidade federativa, a gente tem 8 distritos que pegam partes de São Paulo. Então, tem um distrito que pega uma região de São Paulo e o Tocantins. Tem um outro que pega uma parte de São Paulo e o Centro-Oeste. Tem um que pega São Paulo e o Rio de Janeiro. Então ultrapassa o estado. Ultrapassa o estado. Então, a região de distritamento, ela não tem a ver com a organização do estado. Perfeito. Então, a gente tem 8 distritos que pegam pedaços do estado. E o nosso distrito, ele só é o menor distrito em área demográfica dentro do estado. Nós estamos pegando ali a região sul da cidade de São Paulo, pega o ABCD-MRP, Ribeirão Pires, Mauá, Rio Grande da Serra, e vem para o litoral aqui de Bertioga até Itariri. Então são 19 municípios que englobam o nosso distrito, são 107 clubes, que envolve tanto o Rotary, os satélites. A Ana Maria falou de satélite, tem 23 satélites no distrito, e os Rotaract. Então tem 18 Rotaract. Esses são os clubes que estão distribuídos. No total, nós temos 2.253 pessoas associadas do Rotary e Rotaract. Esse é o tamanho dessa distribuição que a gente tem. Então a sua jornada não é fácil, governador. Tem que estar visitando cento e quantos Rotaries? Na verdade, 107. 107 clubes. 107 clubes. Nós temos... O ano tem 360 dias, né? Então está sobrando dia. Mas o que a gente faz, que é o grande exercício da governadoria, a gente tem uma estrutura de pessoas que contribuem ajudando nesse movimento. Tem secretário, tem tesoureiro, tem presidente de comissão da Fundação Rotary, tem uma estrutura que ajuda que a gente faça esse trabalho. E o grande trabalho que o governador faz é fazer, e por uma obrigação de ofício, ele faz uma visita, ele é obrigado a fazer uma visita pelo menos uma vez ao ano a um clube. Pelo menos uma vez ao ano a um clube. Pelo menos. E o que a gente faz aqui no 4420? A gente faz isso no primeiro semestre do ano. Visitar todos os clubes. Visitar todos os clubes. Para conhecer, né, também. Conhecer e também meio que inspirar os clubes, né? Inspirar a fazer o trabalho que nós nos comprometemos a fazer. E o segundo semestre é o semestre que vai fazer, assim, aquele processo de aproximação, de estar junto com o clube, buscando resultado. Porque o que faz um clube de Rotary? Um clube de Rotary, ele tem a função de, obviamente, buscar um crescimento,
trazer pessoas que não Com os são mesmos rotarianos, ideais. com os mesmos ideais e com os mesmos propósitos, a estar dentro de um clube para poder produzir efeitos na comunidade. Essa é a missão principal do Rotary. E a segunda é buscar investimentos na Fundação Rotária. Porque a Fundação Rotária é quem vai investir nos projetos. A gente tem vários projetos, por exemplo, a Casa da Visão aqui de Santos, tem a Casa da Visão de Santo André, tem 9 campos espalhados pelo distrito que formam jovens aprendizes. E nós, nesse processo de visita aos clubes, a gente vai conhecendo todos esses projetos. São campos ligados ao Rotary. Eles são administrados por rotarianos. Que é diferente do Rotary que não é. Não, é que tem o mesmo princípio. O clube de Rotary, ele tem, em maioria dos casos, projetos que são vinculados ao clube. Então, por exemplo, o Camp São Bernardo, que capacita por ano algo em torno de 1.500 jovens para o primeiro emprego, ele é administrado por rotarianos dos clubes de Santo Bernardo. Ontem nós fomos visitar o Rotary Clube Diadema, que administra o o Sodiprom, que é um camping em Diadema. Então, os Rotarys, os clubes, são gestores de projetos, né? É isso. Interessante. O governador, o Rotary tem uma ação que é a da combate à poliomielite, que é uma das principais ações do Rotary. É isso mesmo? É isso aí. Angélica, você quer falar sobre o que é isso aqui? O Percy, é isso? Esse é Percy, mascote nosso desse ano. Todo ano o distrito ele lança um mascote, que é a campanha nossa, a maior campanha dentro do distrito da polio. Aliás, é a maior campanha de Rotary International, que é o combate à poliomielite. E esse ano a gente já teve uma arrecadação dentro do distrito de $53 mil. É a maior campanha que a gente teve. E só para vocês saberem, a cada dólar que a gente doa, a Fundação Bill Gates, eles doam $2. Então, como a gente já tem $53 mil, a gente já conseguiu, com essa doação da Fundação Bill Gates, mais de $150 mil para o fundo da polio. E a gente está super feliz, a gente está fazendo uma arrecadação, uma campanha muito bonita com o Percy, dentro aí do distrito. E esse Percy ele pode ser adquirido pelo rotariano também? Pode, ele faz uma doação de $30. $30? Isso. Para a Associação Rotária. Para o fundo da polio, e aí ele recebe o Percy. Só rotariano pode doar, Angélica? Não, qualquer pessoa que quiser fazer essa doação de $30, ele recebe o mascote. O governador, essa campanha de combate aos Rotary surgiu lá nas Filipinas, é isso? Em 1979, e o Rotary abraçou essa ideia. Como é que está o combate dessa polio no mundo? Na verdade, o início desses trabalhos de combater a doença foi em 79, nas Filipinas, como você falou, mas em 1985 foi quando o Rotary no mundo todo abraçou essa causa. E só para ter uma ideia do que significa essa nossa capilaridade, em 1985 a gente tinha 350 mil casos de poliomielite no mundo. Mais de 300 mil casos no mundo. Que é paralisia infantil. Paralisia infantil. 350 mil casos. Esse ano, a gente ainda continua com 2 países que ainda têm a doença, que é Afeganistão e Paquistão, por razões de guerra civil, que os voluntários que vão tomar vacina às vezes são ameaçados de morte. Quem vai aplicar também? Então, são pessoas, são abnegados que vão, arriscam a vida, inclusive, para poder fazer a vacinação. Mas enquanto houver uma pessoa contaminada com o vírus, esse vírus pode se propagar e ir a outros lugares. Então, a campanha, que é o que a gente faz todo ano, incentivando a vacinação, é justamente para proteger todo o nosso planeta da doença que está lá ainda reservada dentro do Afeganistão e do Paquistão. Só para você ter uma ideia, dos 350 mil casos que foram em 85, este ano foram 29 casos nos 2 países. Só nos 2 países? Perto dos 350 mil.
É menos de 0,1%, né? Mas não dá para a gente descansar. Todo ano a gente tem essa incumbência, enquanto o Afeganistão e o Paquistão não ficar erradicado dessa doença, nós não vamos... Essa ação não pode parar. Não pode parar. No Brasil, governador, quando foi o último caso? Tem quantos anos que não tem um caso? O Brasil já erradicou essa doença. Já erradicou no Brasil? Já erradicou há 30 anos. Há 30 anos? Há 30 anos a gente não tem mais nenhum caso. Mas não pode parar de vacinar as crianças. O que protege, o que nos protege é exatamente a vacinação. E a vacina foi exatamente a partir de 1985 que começou esse processo de vacinação, que foi que acabou com a doença. Então, a vacina, por mais que as pessoas hoje não tenham contato com a doença, não conseguem visualizar a doença, mas a proteção da doença se dá pela vacinação. Perfeito. Governador, vamos mais um intervalo? Vamos, bora lá. Daqui a pouco voltamos com o casal governador do Rotary. E voltamos com o casal governador do Rotary, Distrito 4420, Luiz Antônio Pirola e Maria Angélica. Governador, o Rotary tem várias ações no mundo, não vamos conseguir falar de todas, mas tem algumas ações importantes voltadas à juventude. Fala um pouco para a gente. Na verdade, a quantidade de ações que os clubes exercitam no seu dia a dia é impressionante, tanto para as crianças, para os jovens, para os idosos. Tem inúmeros projetos, mas sem dúvida a ação mais importante que nós precisamos fazer é trazer a juventude para dentro do Rotary. Porque o que acontece? O Rotary, e assim como outras organizações, elas envelheceram ao longo do tempo. A média de idade, eu sempre falo isso, a média de idade desses 1.400.000 rotarianos que tem pelo planeta de 62 anos. É uma idade avançada. É avançada. Há países, por exemplo... Precisa pensar nos jovens. Tem, a Inglaterra, por exemplo, tem 74 anos de média. Então, a juventude, a gente precisa... E nós estamos fazendo esse trabalho, e justamente aproveitando o seu programa, acho que vale muito a pena a gente fazer essa mensagem para os jovens. Porque a juventude precisa se aproximar dessas ações sociais que os clubes de Rotary têm, justamente para poder ter o engajamento e produzir efeitos na sociedade. O que a gente mais faz dentro das comunidades é a melhoria de qualidade de vida das pessoas, né?
Então, a juventude que hoje teria em tese, porque você sabe que a sociedade, e às vezes as pessoas falam, a pandemia mudou. Não, a pandemia ela só agravou algo que já vinha vindo de uma certa desconexão da juventude, né? Então a gente está reativando isso, trazendo a juventude para perto dos clubes. O Rotaract é um grupo de jovens que vai de 18 a 30 anos, a gente tem o Interact, que vai de 12 a 18, e a gente tem o Kids. O Kids também? O Kids, de 6 a 12. De 6 a 12. Eu e a Angélica fomos numa fundação de um Kids. Que legal. Você não tem ideia a emoção que foi o discurso da presidente do Kids. Com 6 anos. Com 10 anos, mestre de xadrez nacional, estuda num CEL em São Paulo. A menina falou com tanta desenvoltura que foi uma coisa assim emocionante, impressionante. Esse jovem, essa criança, na medida que ela cresce dentro desses valores, desses princípios, certamente vai ter uma visão diferenciada lá na frente. Assim como foi comigo. Eu vivi na juventude numa comunidade de jovens. E cresci dentro da comunidade de jovens e fui vendo os valores, fui vendo os princípios. E a partir daí, você fazer uma ação que vai beneficiar a sociedade e a comunidade é uma coisa absolutamente normal. E a gente precisa atrair esses jovens. Perfeito, governador. A minha esposa está acompanhando a gente aqui, a Jo, ela é do Rotary Clube de Cubatão, e o filho dela, o Davi, né, ele entrou agora no Rotary Clube de Praia Grande, Praia né? Grande. Eu estava lá. Vocês estavam lá na posse dele, e entraram com ele vários jovens, quer dizer, a juventude está aderindo, mas assim, precisa de pessoas como a Jo, trazer os filhos, e os amigos também trazer os filhos para conhecer essa história linda que é a do Rotary. Nós fundamos no sábado, 2 sábados atrás, dentro da Faculdade Mauá de Engenharia, a IMT, Instituto Mauá de Tecnologia, um Rotaract de alunos da Faculdade de Engenharia. As escolas, as universidades, os colégios, eles têm essa incumbência de aperfeiçoar a juventude para ações sociais, que é o que a gente faz. A gente está aqui para isso. Perfeito. Governador, muito agradável o nosso papo, mas infelizmente estamos chegando ao nosso final. Eu queria que o governador deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, primeiro agradecer o convite, Aderbal, que acho que é um prazer estar aqui com vocês, até para levar um pouco dessa mensagem. E é uma mensagem que tem que ser de otimismo, de perseverança, de que sempre as coisas vão estar melhores dentro daquilo que a gente pode fazer, né? Então, buscar essas pessoas que possam se incorporar aos clubes de Rotary. Aqui na cidade, a gente tem o Rotary Clube Cubatão, tem o Jardim Casqueiro, que são os clubes que já estão, e tem Rotaract. Tem Rotaract e tem Rotaract Satélite também. Então, mas a gente está querendo que faça aqui também o Interact, né, os Kids, porque assim a gente vai conseguindo trazer as crianças e a juventude para próximo da gente. Perfeito. Maria Angélica, deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Estou muito feliz, obrigada pelo convite de participar, estar aqui com vocês. E é isso, procure um Rotary na sua cidade, venha ser um agente de transformação. Quando a gente conhece os projetos e vê a mudança que a gente faz na vida das pessoas, é muito gratificante. E venha ser um agente de transformação e sentir essa mudança. Obrigada. Agradecemos ao governador Luiz Antônio Perolli e Maria Angélica pela visita. O programa Cidade em Foco chega ao seu final. Até o próximo.